Boa tarde a você, que bom estar na sua companhia em mais um sábado. Vamos juntos até as 2 da tarde. Hoje vamos abordar temas muito importantes, mas antes vamos ver o que foi destaque nesta semana em um giro de notícias. A semana começou com uma nova tensão entre o Congresso e o Palácio do Planalto. O presidente Lula vetou 5 bilhões e 600 milhões de reais em emendas parlamentares. Houve reação e alguns ministros já avisaram que será possível reverter a situação. Até porque, ao mesmo tempo em que cortou, o presidente sancionou um recorde de emendas. O que também marcou foi a operação da Polícia Federal contra um suposto esquema de espionagem na ABIN durante o governo Bolsonaro. Tudo teria acontecido durante o período em que o deputado Alexandre Ramagem comandava a Agência Brasileira de Inteligência. Para o PL, tudo não passa de um esquema de perseguição ao ex-presidente. O Brasil acompanhou as manifestações pelos 5 anos da tragédia do deslizamento de Brumadinho, em Minas Gerais. Mesmo depois de mais de 200 mortes e com os bombeiros ainda cavando a lama em busca de mais 3 vítimas, ninguém foi punido e os sobreviventes não receberam as indenizações. Seriam 1 bilhão e 200 mil reais, mas a Justiça já reduziu o valor em 80%. Na área econômica, destaque para o pacote de 300 bilhões de reais para alavancar a indústria nacional. Além de crédito para investimentos, estão previstos novos subsídios para o setor, o que gerou críticas de alguns economistas, uma vez que o governo vai liberar mais dinheiro, mesmo tentando fazer de tudo para equilibrar as contas. Na Argentina, 600 mil pessoas saíram às ruas para protestar contra o pacotaço de Javier Milei. O presidente já retirou algumas medidas criticadas pelos sindicalistas, mas agora apareceu com a ideia de reduzir algumas isenções do imposto de renda, o que vai obrigar os contribuintes a pagarem mais. E nos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump começou bem a semana com a desistência de um adversário na corrida pela presidência. Depois ganhou uma nova prévia contra a candidata Nikki Haley. Mas ontem ele foi condenado pela Justiça a pagar nada menos do que o equivalente a 400 milhões de reais em indenização à jornalista Jean Carroll. Ele foi acusado de abusar sexualmente dela e disse que nem a conhecia. Mas a Justiça provou que tudo aconteceu. Neste sábado, 27 de janeiro, vamos abordar 2 assuntos muito importantes que talvez você se identifique. Comer emocionalmente e compulsão alimentar. Muitas pessoas já enfrentaram esses tipos de problemas. Eu já tive um tempo, na verdade era mais questão emocional mesmo, às vezes nos momentos de crise de ansiedade eu acabava comendo mais do que eu podia, acabava passando muito mal devido a isso, então as questões familiares mesmo, emocional, que me acabava levando aquilo mesmo. Quando eu tive depressão, por questões emocionais e tudo mais, é muito ruim porque você não tem um controle exato de nada, você come por comer até meio que encher, mas mesmo você cheio, você não está satisfeito por nada. Quando fica ansiosa, aí dá bastante vontade de comer. Nossa, é horrível, porque aí você não tem limites, né, e vai comendo sem parar. Então, é melhor você ter uma reeducação alimentar boa. Eu tenho muita paranoia com o meu corpo e com o meu peso. E às vezes, antes eu fazia uma coisa errada, que era ficar um tempo sem comer e depois voltava comendo muito mais do que eu comia. E eu sempre tive meio que uma falta de equilíbrio para equilibrar os dois, que seria a minha alimentação correta, que eu tenho que comer no dia a dia. E às vezes eu passava um pouco dos limites com medo de engordar ou coisa do tipo. Sabe quando a gente vai numa festa de aniversário, principalmente de crianças, que tem toda aquela variedade de salgadinhos e docinhos? Como geralmente não é sempre que acontece e aparece um convite desses, é normal que haja um pequeno exagero, certo? Ok, só que tem muita gente que acaba confundindo o exagerar na comida e na repetição durante um evento ou até mesmo depois de um dia de estresse, que recebe o nome de fome emocional ou eventual exagero alimentar, com compulsão alimentar, pois é sobre isso que nós vamos falar agora.
O comer emocional, como é chamado na prática clínica, é um comportamento em que a pessoa busca comida mesmo sem ter fome física, que é fisiológica. Pode acontecer quando o sentimento negativo ou positivo toma conta daquele momento, como, por exemplo, comer para lidar com o roubo de um celular caro ou celebrar a conquista de um carro novo. Especialistas dizem que buscar conforto na comida é normal. O ato de comer é fisiológico, mas também psicológico. O que é preocupante é quando esse hábito se torna um refúgio para lidar com os sentimentos e emoções, e a pessoa só conseguir resolver as dores e problemas comendo. Já a compulsão alimentar é um transtorno caracterizado pela vontade de comer muita coisa e muito rápido, mesmo quando não se está com fome, associada à sensação de falta de controle, de não conseguir parar de comer ou controlar a quantidade do que está comendo. Pode ser desencadeada por crises de ansiedade e problemas hormonais, dietas muito restritivas ou por grandes perdas emocionais, por exemplo, e que pode resultar em ganho de peso excessivo e desenvolvimento de outros distúrbios psicológicos, como depressão ou bulimia. Entre alguns sintomas que a pessoa possa ter, os principais são comer uma grande quantidade sem ter fome, sentimento de culpa após comer, ter dificuldade em parar de comer, comer alimentos estranhos como arroz cru ou um pote de manteiga, feijão gelado com queijo, entre outros, comer muito rápido, comer escondido por sentir vergonha do descontrole, ter um prazer imensurável ao comer, pouca preocupação com excesso de peso, sobrepeso ou obesidade, já que são consumidas mais calorias do que o corpo consegue gastar, e descontentamento com a imagem. É comum que existam também problemas respiratórios, deficiências nutricionais, alterações cardiovasculares e diabetes, por exemplo. Mas a compulsão alimentar tem cura, principalmente se identificada e tratada logo no início, que pode envolver a realização de sessões de terapia e acompanhamento nutricional, além da indicação do uso de remédios em alguns casos pelo profissional. Então, para darmos seguimento a este assunto, eu recebo aqui no estúdio a psicanalista comportamental Nádia Guibor-Gidrão. Muito obrigada pela sua presença aqui, viu, neste sábado, para a gente falar então sobre a compulsão alimentar. Doutora, para começar, é comum ter compulsão alimentar? Comum não é. É uma preocupação e uma avaliação para se observar de perto. Mas ela está aí, a gente precisa dar atenção a ela. Como que é essa relação da comida com as emoções? Ela é uma linha fina, uma linha tênue, porque é algo que você busca para alimentar um prazer que você mesmo não entende que está buscando, né? Então, é uma linha fina, você precisa observar com mais detalhes essa percepção em relação à comida gerada com a culpa ou com a falta de algo que você ainda não percebeu. Esse, então, seria o gatilho para começar a ter essa compulsão? Esse é um dos gatilhos, né? Um dos gatilhos voltados para essa compulsão. Mas existem vários outros gatilhos que são, às vezes, imperceptíveis no dia a dia de uma pessoa. E quando ela menos espera, ela está num contexto que talvez ela não tenha mais controle. E como que acontece a compulsão alimentar, doutora? A primeira fase normalmente acontece com um problema de autoestima, a sua autoimagem, ou problemas emocionais graves que você não tem controle, não conseguiu resolver ali naquele momento. Eu costumo falar que a nossa vida é como uma espiral, né? Acontece um momento aqui no início daquela espiral, alguma coisa que você não conseguiu controlar ou resolver, você deixa para lá e passa, e o espiral continua subindo, mas ele volta naquele ponto inicial. Então, esse processo você precisa observar, porque se você não resolveu no ponto inicial, ele vai subir no segundo degrau, no terceiro, no quarto, e às vezes pode ficar um pouco mais difícil. E essa compulsão, ela acontece de forma isolada ou ela acontece assim de tempos em tempos, como diariamente, uma vez na semana? Ela começa isolada. Aos poucos você vai intensificando esse processo. Como eu falei, se você não resolver o problema no início daquela espiral, ele pode voltar e, às vezes, numa intensidade maior e, consequência disso, você ter um pouco mais de intensidade na hora de desenvolver essa compulsão. E a percepção de ter a compulsão alimentar? A gente perde o controle mesmo sabendo que algo anormal está acontecendo?
Perde porque você precisa suprir uma dor emocional e ela não foi resolvida. Então, o seu corpo, ele tem a necessidade para se suprir aquilo, mas ele não consegue encontrar o caminho. Então, realmente, às vezes, perde o controle mesmo. E tem algum limite, doutora, que a gente pode saber quando parar, sem ter a necessidade de procurar um profissional? Se a pessoa for muito determinada, sim. Se ela for muito observadora do seu próprio corpo, das suas próprias emoções, e ela já estiver nessa busca de transformação, com certeza ela pode conseguir o caminho da vitória nesse processo. Mas, na maioria das vezes, ela vai precisar de uma ajuda de um profissional e de uma equipe multidisciplinar, talvez, para poder resolver o problema. E, geralmente, quanto tempo demora para que alguém possa dar esse primeiro passo de falar que tem alguma coisa errada para buscar ajuda? É relativo, Bia, porque cada pessoa vai responder de uma forma, cada pessoa tem um tamanho de um problema diferente do outro. Cada pessoa sente diferente do outro, né? Nós costumamos falar, dentro da análise das dores emocionais e do comportamental, cada um responde de um jeito, porque somos seres únicos. Então, cada um vai determinar o seu próprio tempo. E depois que procura ajuda, como que é o processo dessa recuperação? O primeiro passo é a consciência constante, né? A aceitação de que, de fato, você tem um problema e esse problema ele não é só físico, ele é emocional. E, a partir daí, nós colocamos um grupo de especialistas, como psiquiatra, psicólogo, o nutrólogo, outros profissionais que falam a mesma língua para poder dar o suporte que a pessoa precisa para poder sair desse processo de forma mais leve e também mais saudável. E quais são os métodos adotados pelos profissionais para este paciente? Cada um tem a sua estrutura, né? Então, dentro da psiquiatria, muitas vezes ele vai ter que usar ali na patologia medicamentos específicos, vai de caso a caso. Dentro da nutrologia, a mesma coisa. Então, cada um vai usar dentro da sua especialidade o que for melhor para o indivíduo, para o paciente em questão. Bom, a gente estava conversando nos bastidores e a doutora Nádia me contou que ela tem realmente assim um poder de descobrir, só de olhar a pessoa que tem compulsão alimentar sem que ela saiba. Aí eu queria que você me explicasse para a gente um pouco sobre isso. Poxa vida, agora você me colocou aqui numa situação desafiadora. Na análise corporal, nós entendemos que o formato do corpo da pessoa já mostra a dor existencial dela, a dor da essência, aquela que ela escolheu e como ela se sentiu na formação do seu corpo desde o ventre até os 5 anos de idade. Então, esse processo ele já fica com a pessoa até o resto da vida dela. Então, independente se ela está com sobrepeso, independente se ela está muito magra, o formato específico inicial vai mostrar a dor existencial dela e dá para a gente saber quais são os processos, se ela pode desenvolver uma compulsão alimentar ou não, e outras patologias, outras doenças emocionais graves e outras mais leves também é possível saber. Lembrando que cada dor, cada problema físico que a pessoa tem por trás uma dor emocional que precisa aprofundar para ser tratado. E depois de um episódio em que a pessoa descobre que tem a compulsão, se trata, ela pode ter recaída? Sim, com certeza ela pode ter recaída. Por isso é importante a visita ao seu profissional, ao médico ou, de repente, até o próprio terapeuta, a continuidade desse processo para saber que nível de mentalidade você construiu para que você tenha a sua identidade formada, a sua autoestima, a sua autoimagem determinada ali para que você continue com vitória nesse processo. É aquela questão, né, doutora? Depois de uma vez identificado, é sempre bom ficar de olho aos possíveis sinais que possam surgir novamente para realmente buscar uma nova ajuda, né? Isso, eu gosto dessa palavra novamente, porque ela tem duplo sentido, nova mentalidade e fazer novamente. Novamente é um processo constante na nossa vida. Se você precisa comer todos os dias, então você precisa se observar todos os dias. E a nossa vida tem altos e baixos. A gente vai passar por vários momentos, em todas as situações, em cada fase da nossa idade, conforme a nossa idade vai chegando. Então, sim, é importante entender esse processo. E quando vir algum processo emocional com maior impacto, você avaliar isso para não ter uma recaída como você teve no início, dentro da compulsão alimentar e outros processos também de saúde em questão. Doutora Nádia, então, só mais uma pergunta antes da gente finalizar. Algumas dicas para que as pessoas que estão nos assistindo possam pôr em prática para, de repente, quem está passando por isso ou até mesmo, de alguma forma, conseguir, de alguma forma, evitar
ter essa compulsão? Eu acredito que o primeiro passo, Bia, é você se autoconhecer. O primeiro passo é ter autoconhecimento, é saber como você reage, como você se sente em relação às circunstâncias, sejam elas boas, sejam elas ruins. E o segundo passo é observar mesmo, no seu dia a dia, se alguma coisa está fora do comum, fora do normal e se aquilo está te gerando algum desconforto. E o terceiro passo é, se dentro dessa descoberta do desconforto, da anormalidade, o que você pode fazer sem intervenção, né, da medicina ou de algum profissional, né, terceirizado ali, ok? Doutora Nádia, muito obrigada pela sua Eu participação. Que agradeço. Foi um Espero prazer. te ver novamente, viu? Por favor. Muito obrigada. Obrigada. Bom, agora nós vamos ao segundo assunto do jornalismo aqui da RIT deste sábado, que também é muito importante. E eu já quero saber uma coisa. Você sabe o que fazer se uma pessoa, seja adulto, criança ou recém-nascido, engasgar? É uma emergência. Se você presenciasse, você saberia como agir nesse caso do engasgamento? Sim, no caso do meu curso, né, que eu fiz, a profissão que eu tenho, eles deram as orientações, já fiz algumas palestras sobre isso, então eu sei como proceder em casos assim. A minha irmã, quando era pequena, se engasgou com uma bala, aquela bala de morango dura, ela se engasgou. Eu era criança e foi bem assustador, assim. E hoje em dia, se você presenciasse uma cena de engasgamento, você saberia basicamente como agir para ajudar aquela pessoa? Não, porque diz que tem que saber a massagem, eu não faço ideia de como. Você tem que apertar aqui na barriga, né, no estômago. E também tem o movimento da orelha que você levanta, né, para aqui abrir. E se não der certo, você procura os primeiros socorros, né, que é o bombeiros, liga para emergência, né. De cabeça rápido, você saberia o número do corpo de bombeiros? 192? Ou 192? Acho que é o 192. Ou 93. Acho que é o 92, é o 92. Acho que 192 ou 193, eu acho que seria um dos dois que eu ia tentar. 190? Não, 191. 190 é nos Estados Unidos, né? Essa situação é considerada uma emergência e, em casos graves, pode resultar em asfixia fatal ou perda de consciência temporária. Por isso, ações rápidas são cruciais para prevenir complicações. O que é o engasgo? O mais comum é quando tomamos um copo de líquido e começamos a tossir. Mas passa. Isso também acontece quando engolimos um alimento ou até objeto que vai para o lugar errado, ou seja, que não seguiu o caminho que deveria até o estômago e o nosso organismo tenta expulsar. Se a comida ou objeto bloquear a traqueia, que é um tubo que leva o ar que respiramos para os pulmões, a pessoa pode não conseguir respirar. Mas existem os casos mais graves, com vítimas que chegam a desmaiar e precisam de atendimento hospitalar rapidamente. É sempre bom termos algumas noções dos primeiros socorros, mas com cuidado, porque uma manobra errada pode prejudicar ainda mais quem passou a ser um paciente. E é preciso ter calma e é bom saber que os casos mais graves de engasgo atingem as pessoas idosas e a causa mais comum é o refluxo gastroesofágico, que acontece quando o alimento entra no estômago, se mistura com o suco gástrico e retorna um pouco em direção ao esôfago, podendo irritar sua mucosa ou a garganta, causando engasgo ou tosse seca. Acima dos 60 anos, além do refluxo, há causas mecânicas que se tornam mais comuns, como o divertículo de Zenker, que é uma espécie de hérnia na mucosa da faringe, os transtornos nos movimentos do esôfago e hérnia de hiato. E se o idoso tiver alguma doença de base, como diabetes, Parkinson, Alzheimer ou demência, o engasgo é ainda mais frequente. Para falar então sobre esse assunto, que precisa ser de conhecimento de todos, eu vou conversar com o Nicolas Acioli, que atua no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Seja bem-vindo, Nicolas. Obrigada pela sua participação. Boa tarde, Bia. Boa tarde a todos os telespectadores. É uma honra estar aqui e poder ajudar as pessoas com o primeiro socorro. Medidas essas que são essenciais para salvar a vida de pessoas que a gente ama.
Nicolas, então para a gente começar, você pode dizer quais são os primeiros sinais do engasgo? Bem, o mais comum, a pessoa está ali se alimentando, seja o adulto, a criança, o lactente, ele vai começar a apresentar ali uma mudança de coloração, se for ali um lactente, ele vai ficar ali com dificuldade para respirar. Quando se torna um adulto, isso vai ficar muito evidente, porque o adulto ele já está ali sentado, ele vai levantar, vai começar a ficar impaciente, vai fazer um sinal universal de colocar as mãos quando esse engasgo for total e precisa de uma intervenção imediata, porque senão essa pessoa vai evoluir para uma parada respiratória. Certo, na teoria é fácil falar, mas na prática é difícil ter que manter aquela postura de calma sem entrar em desespero ou pânico. No caso de um recém-nascido, Nicolas, qual que é a manobra que tem que ser feita para desengasgar? Certo. Como a gente está vendo aí nas imagens, a gente vai pegar ali o bebezinho, colocar sobre o nosso braço, vai dar 5 tapinhas no meio das costinhas ali do bebê. Esses tapinhas não podem ser muito forte, mas também não podem ser muito fraco. E sempre a cabecinha do bebê voltada para baixo, para a gravidade ajudar, porque esse bebê ele não sabe tossir, ele não sabe expelir, ali na maioria das vezes com o próprio leite materno. Fez os 5 tapinhas, coloca no outro braço, bebezinho voltado para você, e você vai realizar 5 compressões no meio do tórax, entre os 2 mamilos do bebê. Você vai apertar com 2 dedinhos 5 vezes. E aí você vai ficar observando se esse bebê retorna, se começa a chorar. Se não chora, você volta de novo, faz 5 tapinhas, volta com o bebê e vai realizando a técnica. Mas muito importante que ao iniciar, que você já mande alguém que está próximo de você, ligar para o Corpo de Bombeiros, ligar para o SAMU, porque a ajuda já precisa estar ciente, já precisa vir. Porque caso não for possível reverter esse engasgo, a ajuda já está a caminho. Era exatamente nesse ponto que eu queria chegar, Nicolas. Quanto tempo é necessário para que uma pessoa que não seja profissional realize essa manobra? E aí, quais são as consequências ou sequelas que podem ser causadas por causa desse tempo que foi feito e não conseguiram fazer com que a criança voltasse? Certo. Em relação ao tempo, o importante é que seja imediato. Ao presenciar uma pessoa engasgada, eu preciso agir imediatamente. Por quê? Até como mostrou aí nas imagens, é um tubo que a gente tem aqui, nossa traqueia, e a gente passa a respiração. A gente respira através desse tubo. Não vai passar a nossa ventilação aqui. Se isso estiver tampado, eu não consigo respirar. Então, ali entre 30 segundos a 1 minuto e meio, essa pessoa ela vai desmaiar, vai entrar ali numa parada respiratória e provavelmente ela vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Então, é necessário imediatamente, ao ver alguém engasgado, agir com a manobra. No caso do lactente, ali é muito comum a mãe amamentando ali o bebezinho e ele vai engasgar, porque ele ainda não está totalmente formado ali a sua anatomia, então é muito fácil do bebezinho engasgar. E na maioria das vezes, assim que você começa a fazer a técnica, só com os tapinhas ali nas costas, se fizer imediatamente, o bebê ele já vai conseguir colocar isso para fora porque é líquido. Então, é um pouquinho diferente quando é de uma criança ou de um adulto, que é algo mais sólido. Então tem que ser feito imediatamente, tem que ligar para o socorro, porque caso não conseguir reverter, essa ajuda já está a caminho. Se for feito imediatamente, vai sim reverter e vai salvar a vida desse bebezinho. Então, no caso de uma criança, como que é feita a manobra, Nicolas? Quando a gente fala da criança, a gente muda um pouquinho, porque aí a gente vai ter que abaixar, a gente vai ficar na mesma estatura ali da criança. A gente vai posicionar a criança sobre o nosso corpo. A gente vai pegar uma mão, procurar a cicatriz umbilical, como está mostrando aí no vídeo. Achou a cicatriz umbilical, a gente gira a mão e fecha o punho. Então a gente vai fazer com esse punho fechado. A outra mão a gente vai colocar sobre essa mão que a gente acabou de colocar, do jeito que está mostrando no vídeo. E a gente vai fazer agora um J. A gente vai puxar e vai jogando para cima. Puxa e joga para cima, porque eu quero causar um desconforto respiratório nessa criança para causar um fluxo de ar
que retire esse objeto que está ali preso na traqueia dessa criança. Então, muda um pouquinho a técnica, mas tem que ser feito imediatamente, como também no lactênio. E um adulto, Nicolas, é diferente? Esse jeito para realizar a manobra precisa ter mais força ou é relacionado a jeito também? No adulto também é parecido a técnica, eu vou procurar a cicatriz umbilical, mas eu tenho que me posicionar ali lateral, coloco uma perna no meio desse adulto, ali entre as pernas dele, faço uma base para garantir que eu vou estar seguro, procuro a cicatriz umbilical, giro a mão do mesmo jeito que na criança e vou fazer um J, vou puxar e jogar para cima, realizando compressões abdominais até esse adulto ele expelir isso que está preso. Lembrando que essa técnica é para o engasgo total, aquele que eu cheguei, o adulto ou a criança, ela não apresenta tosse. Por quê? Se estiver apresentando tosse, o que eu vou fazer, a minha conduta vai ser incentivar essa tosse. Como assim, senhora? Se você está presenciando uma pessoa ali se alimentando ou uma criança e ela está se engasgando ainda, ela está tossindo e você ainda consegue ouvir tosse, você vai incentivar que essa pessoa comece a tossir mais forte. Porque na hora que a gente está fazendo a compressão abdominal, nada mais é do que a gente está fazendo isso do modo externo. Então, se a pessoa consegue ainda tossir, vai ser muito mais benéfico para ela tossindo mais forte e você incentivando. Caso você não escute mais nenhum som da pessoa, se a pessoa, quando fez ali o sinal universal, não está conseguindo mais, aí sim você se posiciona atrás da pessoa e realiza a compressão abdominal, que por muito tempo foi chamado de manobra de Heimlich, foi muito ensinado, muito popularizado, e hoje se chama muito mais de compressão abdominal, mas é a mesma técnica, é a técnica que salva a vida de alguém que precisa de uma intervenção rápido, porque senão essa pessoa vai evoluir e infelizmente ainda hoje muitas crianças, muitos bebezinhos morrem porque as pessoas não sabem fazer uma técnica tão simples. E a senhora, me tira uma dúvida. Quando há essa questão da tosse, que você explicou, que é muito importante também para forçar essa tosse e fazer com que esse alimento que ela ingeriu precisa sair, ou na verdade a tosse ela pode fazer com que esse alimento, esse resto de alimento consiga achar o caminho certo para percorrer? A ideia da tosse é a gente colocar para fora. Então é um estímulo ali, um reflexo do nosso corpo, e a gente está forçando esse reflexo e colocar isso para fora. Então a gente não conseguiu, esse alimento ele não conseguiu descer por meios próprios, por algum motivo, seja porque é muito grande, seja porque ficou preso. Então eu preciso colocar ele para fora, porque existe um risco muito grande se isso cair em algum local que não seja o local certo, eu posso agravar mais ainda. Então eu tenho que colocar para fora. A tosse vai fazer com que eu coloque para fora, do mesmo jeito que a compressão abdominal. Quando eu estou fazendo a manobra, até está passando um vídeo muito interessante, esse vídeo de uma senhora, que dá para ver no vídeo ela colocando para fora. Então, se a técnica for feita imediatamente, ao perceber, a pessoa vai continuar a sua vida normal. Mas se demorar muito tempo para fazer, qual é o risco da pessoa ter sequelas? Porque vai ficar algum tempo considerável sem oxigenação no cérebro, porque a pessoa vai estar sem respirar. E isso é muito grave. E se a pessoa estiver sozinha, Cioli, e se engasgar, o que precisa ser feito? Ótima pergunta. Aí é uma situação de extrema emergência. Caso eu esteja sozinho e eu tenho alguma casa, algum vizinho ao lado, ou eu consigo acenar para alguém, né, fazendo algum pedido de socorro de alguma forma, é importante, porque é importante que alguém veja que eu não estou bem. Se caso não tem jeito, eu moro sozinho, não tem ninguém próximo a mim, não consigo fazer nada, o que é que eu vou fazer? Eu vou buscar uma cadeira ou uma mesa, algo que seja uma superfície firme, eu vou colocar a minha mão nesse mesmo lugar que a gente está ensinando, acima do umbigo, vou fechar a minha mão e vou jogar o meu corpo sobre essa superfície. Como, digamos que seja uma mesa ali, firme, eu vou jogar essa região com a minha mão em cima, por cima dessa mesa, porque eu quero fazer a compressão abdominal, só que não tem ninguém atrás de mim realizando. Na verdade, vai ser a força com que eu vou me jogar sobre essa superfície. Então, coloco a minha mão e vou fazendo esse movimento.
Porque se eu não fizer isso imediatamente e eu estando sozinho, ninguém vai me ajudar. Se eu evoluir para uma parada e cair no chão, infelizmente não vai ter como ninguém me ajudar, porque ninguém sabe que eu estou engasgado. E, infelizmente isso acontece muito com idosos que moram sozinho. É muito grave essa situação. Então, o seu jornal é muito importante estar passando essas informações, porque essas informações salvam vidas de pessoas, porque muitas pessoas moram sozinhas e precisam dessas informações. E assim, olha, em uma das perguntas que nós fizemos nas ruas, uma pessoa respondeu sobre fazer um tipo de massagem nas orelhas por causa do maxilar, alguma coisa assim, não sei se libera a questão da traqueia, alguma coisa desse tipo. Eu queria que você me explicasse sobre isso e falasse, de repente, se existem outras questões que são desconhecidas ou até mentirosas, de repente. Essa é uma questão ali que é criado algum mito, né, na sociedade e vai repassando. É o ouvir dizer. Eu ouvi dizer que é assim, alguém me falou que é assim, mas não tem isso na literatura. O que tem na literatura em relação ao lactente é virá-lo, dar 5 tapinhas no meio das costas, virar ele novamente, fazer 5 compressões com os 2 dedinhos no meio ali do peitinho deles, apertar 5 vezes e ficar verificando se ele voltou, se ele chorou ou se ele tem ali ainda um choro agônico, porque ele pode ter ficado muito tempo sem respirar e ele não vai voltar com aquele choro comum. Então ele vai voltar ali meio agônico, com alguns sons estranhos, mas se está passando som, isso é positivo. Se eu estou ouvindo o som, é positivo porque quer dizer que esse bebezinho ele desengasgou. Mas muito importante que qualquer medida antes de iniciar ou iniciando, que a gente ligue para a emergência, porque se a gente não conseguir desengasgar essa pessoa, essa criança, o socorro ele já está a caminho. Então eu não posso esperar não conseguir realizar a técnica para ligar para a emergência. Eu ligo antes, vou estar ali na ligação com o médico, vou estar ali com o operador na ligação e ele vai estar também aconselhando a pessoa que porventura pode ter esquecido no momento como realiza a técnica e a pessoa vai estar fazendo isso que nós estamos fazendo agora, só que via telefone, ensinando como uma mãe pode salvar seu filho, como um pai pode salvar seu filho, como um amigo pode salvar alguém que está ali no restaurante. Então, é importante eu usar a emergência, ligar para a emergência, porque eles estão 24 horas prontos para nos ajudar. E assim, olha, supondo que numa situação dessa não dê tempo de ligar, mas aí faz a manobra, aí dá tudo certo. É importante que mesmo depois que fique tudo bem, o responsável pela criança ou até mesmo a si próprio, vá até um hospital? Sim, muito importante, aconselho isso e aconselhe as pessoas que você provavelmente pode realizar a técnica durante a vida. Aconselhe a pessoa a procurar uma consulta médica, procurar ali uma emergência ali para ver se está tudo ok com você, principalmente se for um lactente, pode ter ficado muito tempo sem oxigenação. Então é importante procurar sim um atendimento médico, porque só o médico vai ter a competência de avaliar e dizer que está tudo bem e dar alta para esse bebê, para essa criança e para esse adulto. É muito comum as pessoas não procurarem, mas eu não indico isso. Procurem sim um atendimento médico, verificou que está tudo bem, segue a vida, graças a Deus que foi tudo bem, técnica realizada, sua vida está salva, ou você salvou a vida de alguém, que isso não tem preço. Verdade. Acioli, existe um perfil ou uma predisposição, faixa etária, que possa acontecer com mais frequência, que tenha uma chance maior de acontecer o engasgo? Sim. Existe ali a parte dos idosos ali que vai mudando ali a anatomia, algumas patologias, como mostrou no vídeo, parte de refluxo, alguns problemas ali gastro do idoso, pode sim, às vezes o idoso já fez algum tipo de cirurgia, já retirou algumas partes, e isso pode sim deixar uma predisposição para o engasgo. Então, existem formas de estar com prevenção, principalmente com idosos e crianças também. Por quê? Como às vezes a gente escuta muito que não, eu não faço isso para o meu filho porque ele tem que aprender. E eu até entendo, mas é importante, né, ali, vou dar uma uva, existem casos que eu presenciei de vir
de os pais perderem uma filha ali que estava sendo alimentada com uva, uma fruta que a criança gostava muito, só que a criança ali brincando e comendo a uva se engasgou. Nesse momento os pais não sabiam o que fazer e a criança infelizmente chegou no hospital já sem vida. Então isso é muito grave. Então se você quer entregar uma fruta ao seu filho, ensine a ele sobre mastigação, corte as frutas até um determinado período da vida, mas haja na prevenção, que eu garanto que agir na prevenção vai salvar muito mais vidas do que a gente esperar acontecer para ser reacionista, né? Agir ali na reação, aí vai ser muito mais difícil. Então, ali no idoso, cortar os alimentos do idoso, estar sempre na supervisão, porque as coisas invertem, né? Primeiro eles nos dão amor, nos criam, e aí eles vão ficando mais velhos e é a nossa vez de ajudá-los a estar aqui conosco por muito tempo. Acioli, muito obrigada. Só para a gente finalizar, eu percebi que há algumas dúvidas em relação ao número de telefone quando há alguma ocorrência. Por favor, qual é o telefone para ligar para os bombeiros? Vamos lá, para ligar para o Corpo de Bombeiros de qualquer local do Brasil, aí você vai digitar 193, Corpo de Bombeiros. SAMU, qual o número do SAMU? 192. Então, precisou de emergência, precisou de qualquer auxílio médico, aconteceu alguma coisa na sua casa, na rua, liga imediatamente para o Corpo de Bombeiros 193 e SAMU 192. Não esqueçam, porque esses números são extremamente importantes. Coloca ali no seu celular, já deixa ali na emergência, porque esses números sendo acionados rapidamente vai chegar mais rápido o socorro e vai salvar a sua vida ou de alguém que você ama. Acioli, mais uma vez, obrigada pela sua participação, viu? Um ótimo sábado para você. Ótimo sábado para você e para todos que estão nos assistindo. Grande abraço. E eu fico por aqui, agradeço a sua companhia neste sábado. Agora você acompanha o programa Show da Fé com o pastor Jaime de Amorim Campos. Te desejo um ótimo fim de semana. Tchau.